Bom dia. Buenos dias. ¿Qué les parece si oramos para empezar la última sesión? O que vocês acham de a gente começar orando para começar a última sessão? Señor, muchas gracias por este retiro, Senhor, muito obrigado por esse retiro, por este tiempo juntos, por esse tempo juntos, por haber podido pasar estos días en tu palabra, por podermos ter passado esses dias na Tua Palavra, considerando lo que tú nos dices sobre nuestra esencia y sobre nuestra identidad. considerando o que Tu nos dizes sobre a nossa essência, a nossa identidade. Sigue trabajando en nosotros el día de hoy, Siga trabalhando em nós no dia de hoje, en esta última sesión. nessa última sessão. Lo que no tenemos, danos. O que não temos, nos dá. Lo que no somos, haznos. E o que nós não somos, faça-nos Y trabaja en nuestros corazones. e trabalhe em nossos corações. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Amén, 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 amén. Muy bien, en esta última sesión. Muito bem, nessa última sessão. Ya. Vamos a considerar un texto que se encuentra en 2 de Corintios. A gente vai estar vendo texto que se encontra em 2 Coríntios. Si tienes tu Biblia en la mano, acompáñame a 2 de Corintios capítulo 12. Então, se você tiver com a sua Bíblia na mão, acompanhe em 2 Coríntios capítulo 12. Y antes de leerlo, quiero preguntarte algo. Antes de ler, eu quero perguntar uma coisa para vocês. ¿Alguna vez has sentido una presión para tratar de demostrar tu valor? Alguma vez vocês sentiram uma pressão de tratar de demonstrar o seu valor? Para presentarte como más fuerte o más exitoso Para se mostrar como mais forte, com mais sucesso, o más visible, ou mais visível, tan solo para que los demás puedan ver que sí vales. somente para que os outros possam ver se você tem valor. Si te has sentido así alguna vez, Se você já se sentiu assim alguma vez, y es probable que sí, e provavelmente sim, es porque nos damos cuenta que vivimos en un mundo que aplaude a los fuertes. é porque a gente se dá conta que nós vivemos num mundo que aplaude aos fortes, Que celebra al que nunca falla, que celebra aquele que nunca falha, al que siempre gana, ao que sempre ganha, al que nunca muestra dolor. ao que nunca mostra dor. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos así? Mas o que acontece quando a gente se sente assim? Cuando hacemos un recuento y nos damos cuenta que nuestras cicatrices son más numerosas que nuestras victorias. Quando a gente assim relembra e a gente se dá conta que as nossas cicatrizes são Más numerosas que nuestras mais victorias. numerosas que as nossas vitórias. ¿Qué pasa cuando lo único que tenemos que mostrar no son medallas, sino heridas? O que acontece quando a única coisa que a gente tem para mostrar não são medalhas, mas são feridas? Por ejemplo, algo que sucede cuando buscamos trabajo, ¿no? Por exemplo, é uma coisa que acontece quando a gente busca um trabalho. No sé cómo sucede específicamente aquí en Brasil, Eu não sei como acontece exatamente aqui no Brasil, pero probablemente involucra que tú actualices tu currículum, mas provavelmente envolve que você tem que atualizar o seu currículo, su hoja de vida. o seu currículo. Ok, bien. Y claro, haces tu mejor intento para que suene lo mejor posible. Então você faz as suas tentativas para que pareça o melhor possível. Y pones tus títulos, tu experiencia, Então coloca os seus títulos, a sua experiência, tus habilidades y todo lo que suena impresionante, as suas habilidades e tudo aquilo que parecer impressionante. ¿no? Soy un líder proactivo. Eu sou um líder proativo. Trabaja bien bajo presión. Eu trabalho bem sob pressão. Es capaz de resolver problemas complejos. É capaz de resolver problemas complexos. Y este tipo de cosas es lo que ponemos en nuestros currículums. Esse tipo de coisa é o que a gente coloca, né, nos nossos currículos. Nadie pondría en ese documento Ninguém poria nesse documento una frase como lucha con la ansiedad. uma frase como luta contra a ansiedade. O a menudo se siente inseguro. Ou às vezes eu me sinto inseguro. O le cuesta mantener la motivación. Ou me custa manter a motivação. ¿Quién pondría eso? Quem colocaria isso? Muchas gracias.
Nadie pondría eso. Ninguém colocaria isso. Porque nos han enseñado que mostrar debilidad Porque nos ensinaram que mostrar fraqueza es perder oportunidades. é perder as oportunidades, é perder oportunidades. Más o menos estamos en la misma página, ¿no? Mais ou menos, a gente está na mesma página, né? Mais ou menos. Hemos experimentado esto a veces, ¿no? A gente experimentou isso às vezes, não? Pero en esta carta de 2 de Corintios, Mas essa carta de 2 Coríntios, específicamente en el capítulo el pasaje que vamos a leer ahora, especificamente nessa passagem que a gente vai ler agora, Pablo nos muestra que hace algo completamente contrario a eso. Paulo nos mostra que ele faz algo completamente contrário a isso. Él podría haber presumido de sus logros, Ele podia ter se vangloriado das suas conquistas, sus visiones celestiales, das suas visões celestiais, de su conocimiento profundo. do seu conhecimento profundo. ¿Pero qué hace? Mas o que ele faz? Él nos habla de su debilidad Ele nos fala da sua fraqueza. y no la esconde. Ele não as esconde. Al contrario, Ao contrário, la pone al frente, ele coloca elas na frente, como si fuera su mejor carta de presentación. como se fosse a sua melhor carta de apresentação. No necesariamente porque se sentía orgulloso de ella, Não necessariamente porque ele se sentia orgulhoso delas, pero porque él entendió algo que muchos de nosotros todavía no hemos entendido. mas porque ele entendeu algo que ainda a gente não entendeu. Y este es el resumen de todo mi mensaje esta mañana. E esse é o resumo de toda a minha mensagem dessa manhã. Que el poder de Cristo Que o poder de Cristo, no se muestra en la apariencia de la fuerza, ele não se mostra na aparência da força, sino en la honestidad de nuestras debilidades. mas sim na honestidade das nossas fraquezas. Te lo repito. Eu vou repetir. El poder de Cristo O poder de Cristo no se muestra en la apariencia de nuestra fuerza, não se mostra na aparência da nossa força, sino en la honestidad de nuestras debilidades. mas sim na honestidade das nossas fraquezas. Ahora sí vamos a leer 2 de Corintios 12, versículos del 1 al 10. Agora sim a gente vai ler 2 Coríntios 12, do versículo 1 até o 10. 2 Coríntios 12, versículos 1 ao 10. Diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Desculpa. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Algo de lo que queremos hablar esta mañana es que nosotros en Calvary tratamos de cultivar, de promover un liderazgo de servicio. Algo que a gente quer falar nessa manhã é que nós na Calvary procuramos promover uma liderança de serviço. Que el propósito de nuestra autoridad, de nuestro liderazgo, Que o propósito da nossa autoridade, da nossa liderança, no es tomar control o dominio de las personas, não é assumir o controle ou ter domínio sobre as pessoas, sino es poder servir al pueblo de Dios. mas é poder servir ao povo de Deus. Y este paradigma es completamente contrario al que encontramos en el mundo allá afuera. E esse paradigma é completamente contrário àquele que a gente encontra no mundo lá fora. Porque la autoridad o el poder o la influencia en el mundo Porque a autoridade, poder e influência no mundo típicamente tiene que ver con la persona más capaz, más poderosa, con más influencia. tipicamente tem a ver com a pessoa mais capaz, mais poderosa, com mais influência, Para poder
sacar algún provecho de esas plataformas. para poder tirar proveito dessas plataformas. De hecho, Jesús habló de esto también De fato, Jesus falou disso con também sus discípulos. com seus discípulos. Y les dijo, yo sé que en el mundo las cosas funcionan así, E ele disse a eles: eu sei que no mundo as coisas funcionam assim, pero entre ustedes no será así. mas entre vocês não será assim. El que quiera ser el más grande entre ustedes O que queira ser o maior entre vocês debe ser el siervo de todos. deve ser o servo de todos. El liderazgo a través de la humildad. A liderança através da humildade. La influencia a través del servicio. A influência através do serviço. Ese es el reino de Dios. Este é o reino de Deus. Y ese es el ejemplo de Jesús, ¿no? E esse é o exemplo de Jesus, não? En el libro de Filipenses, Pablo nos dice que Jesús no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, No livro de Filipenses, Paulo nos diz que Jesus não levou em conta o ser igual a Deus, sino que se humilló a sí mismo mas que se humilhou a si mesmo y vino a este mundo en forma de hombre e veio a esse mundo em forma de homem y murió una muerte horrible en la cruz. e morreu uma morte horrível na cruz. Y no solamente en su encarnación y en su crucifixión, E não somente na sua encarnação e na sua crucificação, pero en su vida, mas na sua vida, en los años que vivió aquí entre nosotros. nos anos que ele viveu aqui entre nós. Él nos demostró el corazón de Dios. Ele nos demonstrou o coração de Deus. Marcos 10:45 Marcos 10:45, rompe ese paradigma de liderazgo en el mundo. ele rompe, né? Ele quebra esse paradigma de liderança no mundo. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Porque diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Y para entregar su vida en rescate por muchos. E para entregar a sua vida em resgate por muitos. Es nuestro ejemplo. Este é o nosso exemplo. El ejemplo de un liderazgo de servicio. O exemplo de uma liderança de serviço. Aquí en esta carta de 2 de Corintios, Aqui nessa carta de 2 Coríntios, Pablo está luchando con algunas cosas. Pablo está lutando com algumas coisas. Verás, él escribe esta carta de lejos. Ele escreve essa carta de longe. Se encontraba en la ciudad de Éfeso, Ele estava na cidade de Éfeso, donde estaba enseñando la palabra de Dios. aonde ele estava ensinando a palavra de Deus. Pero unos años atrás Pablo había predicado en la ciudad de Corinto Mas uns anos atrás, Paulo tinha pregado na cidade de Corinto. y se había formado una pequeña iglesia. E tinha se formado uma pequena igreja. Y él estableció algunos líderes E ele estabeleceu alguns líderes. y luego se fue a la próxima ciudad para establecer otra iglesia. E logo ele foi depois para uma outra cidade para estabelecer uma nova igreja. Era el patrón de Pablo, ¿no? Era o padrão de Paulo. Iba, predicaba, Ele ia, pregava, levantaba líderes levantava, erguia líderes. y se iba a la siguiente ciudad para hacer lo mismo. E aí ele ia à cidade seguinte para fazer o mesmo. Pero inevitablemente en este proceso, Mas inevitavelmente neste processo, él escuchaba, tenía mensajeros que venían de esas iglesias ele escutava, tinham mensageiros que vinham dessas igrejas. y le contaba, le daba como que el reporte, las actualizaciones. E eles davam como que reporte, as atualizações. Y las cosas van así, van así, de esta manera, de esta otra manera. E as coisas acontecem assim, assado, dessa maneira. Y él entonces enviaba a algunos mensajeros de vuelta. E aí ele mandava uns mensageiros de volta. Típicamente estos mensajeros traían preguntas a Pablo de la iglesia. E tipicamente esses mensageiros traziam perguntas a Paulo, perguntas da igreja. Y luego Pablo escribía y les mandaba sus respuestas de vuelta. E Paulo então escrevia e mandava suas respostas de volta. Ese es el contexto de casi todas las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Esses são os contextos de quase todas as cartas paulinas do Novo Testamento. A veces leemos las cartas de Pablo como tratados teológicos. Às vezes a gente lê as cartas de Paulo como tratados, como acordos teológicos. Pero Pablo no era un teólogo en ese sentido moderno que nosotros conocemos. Mas Paulo não era um teólogo no sentido moderno que a gente conhece. Pablo era un pastor teológicamente informado, Paulo era um pastor teologicamente informado, que escribía para resolver algunas de las dudas y problemas que había en las iglesias. que ele escrevia para resolver alguns dos problemas e dúvidas que haviam nas igrejas. Y en parte lo que había sucedido en Corinto Em parte, o que tinha acontecido na cidade de Corinto es que habían venido personas de otros lugares é que tinham vindo pessoas de outros lugares a criticar a Pablo. criticar Paulo.
¿Y de dónde él es? ¿Quién se ha creído? ¿Por qué tiene autoridad sobre nosotros? De onde ele é, ¿Quién cree que es? quem ele acha que ele é, ¿Por qué deberíamos obedecerlo a él? porque a gente deve obedecer a ele. ¿No? ¿Quién lo hizo a él apóstol? Quem que fez dele um apóstolo? ¿No? Ese tipo de críticas. Esse tipo de críticas. Porque estas personas iban detrás de Pablo a las iglesias que él plantaba. Porque essas pessoas seguiam a Paulo atrás das igrejas que ele plantava. Y no solo lo desacreditaban, E não só desacreditavam a Paulo, sino que estaban de hecho en contra de su mensaje, mas de fato eles estavam contra a mensagem de Paulo, el mensaje del evangelio. a mensagem do evangelho. Ellos eran lo que se conocía como judaizantes, Eles eram conhecidos como judaizantes. que decían, no, la gracia no es todo, Não, eles diziam assim, não, a graça não é tudo. debes seguir la ley de Moisés. Você deve seguir a lei de Moisés. Y trataban de esclavizar a la gente al antiguo sistema de la ley. E eles tratavam, e eles queriam escravizar as pessoas no antigo sistema da lei. Entonces, esto es lo que Pablo está haciendo. Então isso é o que Paulo está fazendo. Por eso que en el versículo 1 Por isso que no versículo 1, dice, mi jactancia no va a servir de nada. ele diz assim que o meu orgulho não vai servir de nada. No voy a probarme ante ustedes. Eu não vou me provar, não tenho que me provar diante de vocês. No necesito una carta de recomendación, Eu não necessito cartas de recomendação, porque ustedes son mi carta de recomendación. porque vocês são a minha carta de recomendação. Entonces, 2 Corintios escribe en parte para Pablo defender su ministerio. Então, 2 Coríntios é escrito em parte para Paulo defender o evangelho, o seu evangelho. Y él dice, si yo podría jactarme de muchas cosas, Ele diz assim, eu podia me vangloriar, de me orgulhar de muitas coisas. por ejemplo, de mis visiones, decía, ¿no? Por exemplo, das minhas visões. Y es curioso porque aquí menciona una visión específica donde es llevado al tercer cielo, dice, ¿no? E é curioso porque aqui menciona uma visão específica na qual ele é levado ao terceiro céu. Dice, hace 14 años atrás. Ele diz, há 14 anos atrás. Ahora, no sabemos exactamente qué pasó ni cuándo sucedió esto, A gente não sabe exatamente o que aconteceu ou quando isso aconteceu, pero 14 años antes de la escritura de 2 de Corintios, mas 14 anos antes de escrever 2 Coríntios, pondrían a Pablo alrededor de su primer viaje misionero. como? Pondrían a Pablo, Colocavam Paulo na sua primeira viagem missionária. y es probable que era una referencia cuando Pablo fue apedreado en las afueras de la ciudad de Listra E provavelmente é uma referência de quando Paulo foi apedrejado fora da cidade de Listra. y fue dado por muerto, dice. E foi considerado como morto. Está en Hechos 14. Atos 14. Pero esa no fue la única vez que Pablo recibió una visión. Mas essa não foi a única vez que Paulo recebeu uma visão. Por ejemplo, Por exemplo, en el camino a Damasco, en Hechos 9, no caminho de Damasco, em Atos 9, Jesús se le presentó, Jesus apareceu para ele, que fue el inicio de su conversión. que foi o início da conversão dele. Después, en Damasco tuvo otra visión, Depois, em Damasco, ele teve mais uma visão, donde vio a un hombre llamado Ananías que oraba por él. onde ele viu um homem chamado Ananias, que orava por ele. Después, en Troas, tiene una visión de un hombre de Macedonia que le dice, ven, ayúdanos. Depois, em Troade, ele teve a visão de um homem da Macedônia, que disse, venha, ajuda-nos. Luego en Corinto tuvo otra visión cuando las personas lo habían rechazado. Depois, em Corinto, outra visão na qual as pessoas haviam rejeitado. Y el Señor le da una visión diciéndole, no te rindas porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. O Senhor disse assim, não desista, porque eu tenho muito povo, um povo grande nessa cidade. Luego en Jerusalén, después de una discusión con los judíos, Depois, em Jerusalém, após uma discussão com os judeus, Dios le habla a Pablo por medio de una visión, Deus fala com Paulo por meio de uma visão, diciéndole que no se rinda porque debía testificar en Roma. dizendo para Paulo não se render, não desistir, porque ele tinha que testemunhar em Roma. Luego, camino a Roma, Então, no caminho de Roma, Pablo recibe una visión Paulo tem uma visão, donde un ángel le dice que ninguno de sus tripulantes moriría onde um anjo diz que nenhum dos seus tripulantes da tripulação morreria, y que Pablo testificaría ante César. e que Paulo testemunharia diante de César. Entonces Pablo ha tenido una serie de revelaciones Então, Paulo tinha uma série de revelações, donde Dios le ha dado esta dirección, onde Deus deu a ele essa direção, esta afirmación, esta afirmação, este ánimo ânimo, encorajamento, y todo esto que Dios le ha dado. e tudo isso que Deus o deu. Entonces Pablo sabe que él no tiene nada que probarle a nadie.
Então Paulo sabia que ele não tinha que provar nada para ninguém, y no tiene que impresionar a nadie. que não tinha que impressionar ninguém, Solo debe depender de Jesús. só tinha que depender de Jesus. Y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros también. E eu acredito que é algo também muito importante para nós. Verás, la comparación Verás? comparação? Sim, vai ver a comparação. es una trampa mortal. A comparação é uma armadilha mortal. Cuando tú comienzas a compararte con otra persona para ver si es mejor o peor, Quando você começa a se comparar com uma pessoa para ver se você é melhor ou pior, es cuando algo muy especial se puede derrumbar. é quando algo muito especial pode se derrubar, né? Pode ruir. Porque es como un laberinto sin salida. É como um labirinto que não tem saída. Siempre va a haber una persona que lo hace peor que tú Sempre vai ter uma pessoa que é pior do que você y siempre va a haber una persona que lo hace mejor que tú. e sempre uma pessoa vai ser melhor do que você. Entonces, compararnos no es muy productivo. Então, se comparar, né, não é muito produtivo. Y entonces la gente estaba pidiendo que Pablo les dé, ¿no? Que se valide delante de ellos. Então, as pessoas estavam pedindo que Paulo se validasse diante deles. Y Pablo responde en esta carta diciendo, no necesito hacer eso porque mi validación proviene del Señor. E Paulo diz: eu não preciso fazer isso, porque a minha validação vem do Senhor. Espero que tú sepas eso también. Eu espero que você também saiba isso. Que tu validación no proviene de tus títulos, Que a sua validação não vem dos seus títulos, tu preparación da académica, tua preparação acadêmica, las personas en poderes altos que conoces, das pessoas poderosas que você conhece, la cantidad de seguidores que tienes en Instagram o en TikTok o donde sea, das quantidades de seguidores no Instagram, TikTok ou la o que seja, influencia que tienes, da influência que você tem, la autoridad que tienes. da autoridade que você tem. Tu validación como persona A sua validação como pessoa no proviene de estos lugares, não vem desses lugares, proviene del Señor. vem do Senhor. Con Jesús pasó algo maravilloso. Com Jesus aconteceu algo maravilhoso. Él inició su ministerio público en las orillas del río Jordán. Ele iniciou seu ministério público às margens do Rio Jordão Y fue bautizado allí. e foi batizado ali. Y Juan el Bautista oró por él, E João Batista orou por ele, bautizándolo, batizando en contra de su voluntad, ¿no? contra a vontade dele. Porque Juan el Bautista decía, yo debería ser bautizado por ti. Porque João Batista dizia: eu deveria ser batizado por você. Pero Jesús le dice, no, no es necesario que hagamos esto. Mas aí o Senhor diz assim: não, não é necessário que a gente faça isso. Y entonces, No precisa disso. en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él. Então, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Y hay una voz del cielo E aí uma voz no céu que dice, que diz: ¿alguien se acuerda? vocês se lembram? Este es mi Hijo amado, Este é o meu filho amado, en quien mi alma se complace. em quem eu me comprazo. Y no sé si hay, mira, yo sé que en la Biblia hay lugares que son como Tierra Santa. Eu sei que na Bíblia tem alguns lugares que são assim como Terra Santa. Hay lugares en la Biblia que lees y dices, oh, debo quitarme los pies para leer, los zapatos para leer esto. Tem lugares na Bíblia assim que você lê e você diz assim: eu tenho que tirar os meus sapatos para ler isso. Pues no sé si te estás dando cuenta de lo que está pasando. Eu não sei se você se deu conta daquilo que está Tienes acontecendo. al Hijo siendo bautizado, A gente tem o Filho sendo batizado, al Espíritu Santo descendiendo sobre él ao Espírito Santo descendo sobre ele y la voz del Padre hablando desde el cielo sobre el Hijo. e a voz do Pai falando do céu para o Filho. Tienes una interacción de la Trinidad Então a gente tem uma interação da Trindade. maravillosa. Maravilhoso. Y es como una ventana de esta relación armoniosa que ha habido entre estas tres personas por la eternidad pasada. É como uma janela nessa relação maravilhosa entre essas três pessoas sobre a eternidade, pela eternidade. Y el Padre dice sobre el Hijo, E o Pai diz sobre o Filho: este es mi Hijo amado. este é o meu Filho amado. Y eso es lo que quiero que veas. Isso eu quero que você veja, que você entenda. ¿Cuál es tu visión de Dios? Qual é a sua visão de Deus? A veces pensamos que nuestra idea de Dios es como un juez. Às vezes a gente pensa que a nossa ideia de Deus é como um juiz. Y lo es. E ele é. A veces pensamos que nuestra visión de Dios es como un creador poderoso.
Às vezes, assim, a gente, na nossa imaginação, né, a nossa visão de Deus é como um Criador poderoso. el Todopoderoso, O ¿no? Todo-Poderoso. Y lo es. E Ele é. Pero la cualidad más esencial de Dios, Mas a qualidade mais essencial de Deus, es mi argumento, é o meu argumento, es que Él es Padre. é que Ele é Pai. Es Padre. É Pai. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Por que eu digo isso? Porque Dios es juez, Deus é juiz. pero hay un tiempo en donde Dios no actúa como juez. Mas tem uma hora que Deus não atua como juiz. Dios es creador, Deus é Criador. pero hubo un tiempo en donde Él no creó nada todavía. Mas houve um tempo no qual Ele não tinha criado nada ainda. Entonces, si Dios es lo que es, Então, se Deus é o que Ele é, entonces no le puedes quitar eso. você então não pode tirar isso dele. Entonces, si Dios es creador, pero hubo un tiempo donde no creó nada todavía, Se Deus é Criador, mas havia um tempo no qual Ele ainda não tinha criado nada, quiere decir que esa no es su cualidad más esencial, quer dizer que essa não é a qualidade mais essencial dele. porque vivió un tiempo sin ser eso. Porque Ele viveu um tempo sem ter feito isso. Si hay un tiempo en donde Dios es juez, pero todavía no juzga nada, Se há um tempo no qual Deus é juiz, mas ainda Ele não julgou nada, entonces esa no es su cualidad más esencial. então essa não é a sua qualidade mais essencial. Pero es lo que te voy a decir. Mas é o que eu vou te dizer. No hubo jamás ningún tiempo Não houve jamais nenhum tempo donde Dios no fue Padre. no qual Deus não foi Pai. Él siempre fue Padre, Él es Padre. Ele sempre foi Pai, Ele é Pai. Y Él declara en el bautizo de Jesús, este es mi Hijo amado, E Ele declara no batismo de Jesus: Este é meu filho amado, en quien mi alma se complace. em quem a minha alma se compraz. En otras palabras, Tem prazer. la naturaleza de Dios Em outras palavras, a natureza de Deus es expresar su amor hacia afuera. é expressar o seu amor aos outros para fora. Es como una fuente É como uma fonte, donde sale el amor. uma fonte de onde sai o amor. Y el objeto de ese amor E o objetivo desse amor es el Hijo. é o Filho. Por eso dice, en Él se complace mi alma. Por isso ele diz: a minha alma se compraz nele. De hecho, la razón por la que Dios crea al ser humano Então, de fato, a razão pela qual Deus cria o ser humano no es porque necesitaba minions que hagan las cosas que Él necesitaba. não é porque ele necessitava minions, capachos que fizessem aquilo que ele precisava. No necesitaba esclavos o siervos. Ele não precisava de escravos ou servos. Él simplemente, Él crea como una expresión más de ese amor que fluía hacia afuera. Simplesmente porque ele cria uma expressão a mais desse amor que fluía para fora. Y ese fue el problema del pecado. E esse foi o problema do pecado. El problema del pecado no fue comer una manzana. O problema do pecado não foi comer uma maçã. El problema del pecado original fue que Adán y Eva aprendieron a amar de una manera incorrecta. O problema do pecado original foi que Adão e Eva aprenderam a amar de uma maneira incorreta. Aprendieron a amarse a sí mismos primero que a Dios. Eles aprenderam a amar a eles mesmos antes do que a Deus. Y el flujo del amor divino, E o fluxo do amor divino, que es hacia afuera, que é para fora, en ese momento, por la primera vez en la historia, nesse momento, pela primeira vez na história, fluyó hacia adentro nuevamente. fluiu para dentro novamente. El problema del pecado O problema do pecado es que estamos encorvados hacia nosotros mismos. é que a gente está encurvado, a gente está voltado para a gente mesmo. Y eso es lo que se hace evidente en el liderazgo a veces. E isso é o que muitas vezes se faz evidente na liderança, se torna evidente na liderança. Quiero autoridad porque quiero sobresalir. Eu quero autoridade porque eu quero me sobressair. Quiero un cargo porque quiero decirle a los demás qué hacer. Eu quero um cargo porque eu quero dizer para os outros o que eles vão fazer. Quiero ser un líder porque quiero que los demás hagan lo que yo quiero. Eu quero ser um líder porque eu quero que os demais, os outros, façam aquilo que eu quero. Pero ¿te das cuenta que ese no es el carácter de Dios? Mas você percebe que esse não é o caráter de Deus? Quien tiene un amor de padre que fluye hacia afuera, Que ele tem um amor de pai que flui para fora. de lo infinito de sus recursos Él nos da.
que Ele nos dá do infinito dos seus recursos. Y regresando al bautizo de Jesús, Então, voltando para o batismo de Jesus, ¿sabes que Jesús en ese momento no había dado un sermón? sabe que Jesus nesse momento ainda não tinha feito nenhum sermão, No había sanado a una persona, não havia curado uma pessoa, no había levantado a nadie de los muertos, Ele não havia ressuscitado ninguém dos mortos, no había multiplicado comida, Ele não havia multiplicado comida, no había siquiera muerto en la cruz, Ele nem sequer tinha sido morto na cruz, no había hecho nada de las cosas por las que le conocemos a Jesús. Ele não havia feito nada das coisas pelas quais a gente conhece Jesus. Y el Padre ya se complacía en él. E o Pai já tinha prazer nele. Y la Biblia dice que en Jesús tú y yo somos hijos de Dios. E a Bíblia diz que em Jesus você e eu somos filhos de Deus. Juan dice en su epístola, João disse na sua carta, epístola, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. veja quão grande o amor do Pai, o Pai nos deu a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Volviendo a nuestra validación. Então, voltando à nossa validação. El problema que existe en el liderazgo de la iglesia el día de hoy O problema que existe na liderança da igreja no dia de hoje es que tienes líderes inseguros é que existem líderes inseguros, que necesitan de la autoridad para sentirse validados. que necessitam da autoridade para se sentirem validados. Pero cuando nos damos cuenta que somos aceptados y amados por Dios en Cristo Jesús, Mas quando a gente se dá conta que a gente é aceito e amados por Cristo Jesus, somos liberados nós somos livres, libertados de esas cadenas. dessas cadeias. Somos liberados para servir. A gente é liberto para servir. Somos liberados para amar Somos libertos para amar, por el beneficio de los demás, para o bem dos outros, no para nuestro propio beneficio. não para o nosso próprio bem. Entonces, cuando reconoces que tu validación viene de un Padre que te ama, Então, quando você reconhece que a sua validação vem de um Pai que te ama, que es lo que Pablo reconocía, que é o que Paulo reconhecia. cuando la gente le pedía, hey, ¿quién te hizo a ti apóstol? ¿Y quién te dijo de ti? ¿Y por qué te tenemos que seguir a ti? Quando a gente perguntava para ele, ei, quem que fez você de apóstolo? Por que a gente tem que te seguir? ¿Sabes cómo Pablo se presentaba en casi todas sus cartas? Sabe como Paulo se apresentava em quase todas as suas cartas? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Él decía, no tengo que validarme ante ti, Ele dizia, eu não tenho que me validar diante de você, porque no tengo nada que demostrarte a ti. porque eu não tenho nada que demonstrar para você. Eu não tenho que demonstrar nada para você. Lo único que estoy haciendo es servirte. O único que eu estou fazendo é te servir. Y ese servicio ha impactado tu vida. E esse serviço impactou a sua vida. A pesar de que Pablo sabía que era débil. Apesar de que Paulo sabia que era fraco. Pablo, luego de hablar de esas visiones, Então, assim, logo depois que Paulo falou dessas visões, habla acerca de su aguijón en la carne. ele fala sobre o seu espinho na carne. Es curiosa esa frase aguijón o espina. É curioso essa frase, aguilhão ou espinho. No sabemos, nadie sabe qué cosa era exactamente. Ninguém sabe exatamente o que era, que coisa era. Algunos piensan que se trata de una dolencia física. Algumas pessoas acreditam que se trata de uma doença física. Pablo dice que oró 3 veces para que Dios se la quite. Paulo disse que orou 3 vezes para que Deus a tirasse. Y que era como un mensajero de Satanás para abofetearlo. E que era como um mensageiro de Satanás para golpeá-lo. Sea lo que fuera, que hubiera sido, Seja o que fosse, seja o que fosse, lo que sea que hubiera sido, era una debilidad. o que a gente sabe era que é uma fraqueza. Era uma fraqueza. Algo que le hacía acordar a Pablo que era débil. Era algo que fazia Paulo se lembrar que ele era fraco. Y creo que a lo largo de nuestras vidas todos vamos a descubrir eso. E creio que ao longo das nossas vidas, todos nós vamos descobrir isso. Cuando somos jóvenes,
Quando a gente é jovem, pensamos que somos invencibles, a gente pensa que a gente é invencível. ¿no? Nuestras rodillas no nos duelen, Nossos joelhos não doem. nuestras espaldas podemos dormir sobre una roca y no nos duele nada. Nossas costas a gente pode dormir sobre uma rocha e não acontece nada. Pero vas creciendo y te vas dando cuenta de algunas cosas. Mas você vai crescendo e você se dá conta de algumas coisas. Vas a recoger un juguete de tu hijo en el piso y nunca te vuelves a levantar. Vai pegar um brinquedo do seu filho no chão e você nunca vai se levantar de novo. Te das cuenta que aprendes que eres débil. Você aprende, você se dá conta que você é fraco. Y lo que Pablo nos dice aquí es que cuando uno acepta su fragilidad, E o que Paulo diz aqui é que quando uma pessoa aceita sua fraqueza, cuando te das cuenta que en tu fragilidad has sido aceptado por el Padre, quando você se dá conta de que a sua fraqueza foi aceita pelo Pai, es ahí donde Dios muestra su fuerza, su poder a través de ti. é aí que Deus mostra a sua força, o seu poder através de você. Pablo dice que Dios le dijo en ese tiempo en su vida: Paulo disse que Deus o disse nesse tempo ao longo da sua vida: mi poder actúa mejor en tu debilidad. o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esa frase Essa frase, está en un tiempo gramatical muy curioso. ela está num tempo gramatical bastante curioso. Está en el presente continuo, Presente contínuo, en el lenguaje original. na linguagem original. Se podría leer así: Poderia ser lida assim: mi poder se va haciendo visible meu poder vai se tornando visível y va haciendo efecto e vai fazendo efeito a medida que reconoces tus debilidades. à medida que você reconhece as suas fraquezas. Qué curioso, ¿no? Curioso, não? Porque es todo lo contrario a lo que se aprende ahí afuera. Porque é tudo o contrário daquilo que se aprende lá fora. En el mundo se trata de adquirir conocimiento, poder, autoridad. Então, no mundo, a gente busca adquirir conhecimento, poder, autoridade. Pero en el reino de Dios se trata de reconocer cada vez más lo débil y frágil que eres, Mas no reino de Deus se trata de reconhecer cada vez mais o fraco, o quão fraco você é. porque eso te revela lo fuerte, sabio y poderoso que es Dios. Porque isso te revela o quão forte, sábio e poderoso Deus é. Este gran predicador inglés, Carlos Spurgeon, Esse grande pregador inglês, Charles Spurgeon, él decía que nosotros somos como vasos rotos, ele dizia que a gente é como vasos quebrados, que teníamos una fuga de agua. como copos quebrados que tem água escapando ali, água. Y la clave es, E a chave é, según Spurgeon, segundo Spurgeon, colocarnos debajo de la fuente de donde sale el agua, a gente ficar debaixo da fonte de onde sai essa água, para que aun a pesar que hay una fuga, para que, ainda que apesar que haja essa fuga, esse escape de água, siempre estamos llenos. esse vazamento d'água, a gente está sempre cheio. Y Pablo aquí nos muestra que él quería alivio. E Paulo mostra pra gente que ele queria alívio. A él no le gustaba sentirse débil. Ele não gostava de se sentir fraco. Oró 3 veces, Señor, quítame esto. Ele orou 3 vezes, Senhor, tira de mim isso. Pablo quería alivio, Paulo queria alívio, pero Dios le dio algo mejor. mas Deus deu algo melhor para ele. Le dio gracia. Deu graça. Él dice que tenía una espina. Ele disse que tinha um espinho. Y tú puedes pensar en una espina como, una espina. E aí você pode pensar assim, um espinho. Y te lo sacas y ya. Tirei. Não. Pero la palabra original para espina Mas a palavra original para espinho mejor se traduce como estaca. se traduz melhor como estaca. Como esa estaca que... Como aquela estaca, né, que você martela e... Y Pablo sabía lo que era una estaca porque él se dedicaba a fabricar tiendas de campaña. E Paulo sabia o que era uma estaca porque ele trabalhava fazendo tendas de barracas de acampamento, tendas. Y ahí cambia un poco la figura, ¿no? E aí muda um pouco a história, né? Porque una cosa es una espina Porque uma coisinha é um espinho y otra cosa es una estaca. e outra coisa é uma estaca. Y Pablo dice, no, eso es lo que tengo y quiero que me lo quites, Señor. E é isso que Paulo dizia, é isso que eu tenho aqui, eu quero que você tire de mim, Senhor. Y el Señor dice, no, E o Senhor diz, não, no estoy apurado para quitártelo. não tenho pressa para tirar.
Pero lo que sí te voy a dar Mas sim, o que eu vou dar para você es gracia. é graça. Gracia. Graça. Mi poder se perfecciona en la debilidad. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mi gracia es todo lo que necesitas. A minha graça é tudo o que você precisa. Y por eso en el versículo 10 E por isso, no versículo 10, dice, es por esto que me deleito en mis debilidades, ele diz: é por isso que eu regozijo-me nas fraquezas, en los insultos, en las persecuciones, en las dificultades. nos insultos, nas perseguições, nas dificuldades. Porque cuando soy débil, Porque quando eu sou fraco, entonces soy fuerte. então eu sou forte. Qué gran diferencia, ¿no? Que grande diferença, não? En nuestro servicio al Señor. No nosso serviço ao Senhor. Hemos dicho que esta sesión se trata de entender el liderazgo del servicio. Nós dissemos que essa sessão se trata sobre entender a liderança em serviço. Y para hacer eso tenemos que entender el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. E para isso a gente precisa entender o caráter e a natureza do nosso Deus. Pero después de hacer eso, Mas depois de fazer isso, tenemos que preguntarnos cómo se ve eso en la práctica. a gente precisa se perguntar como fazer isso na prática. ¿Cómo luce la confianza correcta? Como como parece a confiança correta. Porque no es una confianza en uno mismo, Porque não é a confiança em você mesmo, es una confianza en la gracia de Dios. é a confiança na graça de Deus. Por ejemplo, se puede ver así. Por exemplo, você pode ver dessa maneira. Una confianza correcta edifica a otros, Uma confiança correta edifica a outros, no los destruye. não os destrói. Un liderazgo de servicio rechaza la comparación Uma liderança de serviço rejeita a comparação y elige la obediencia. e escolhe a obediência. Un liderazgo de servicio permanece fiel en su asignación. Uma liderança de serviço permanece fiel na sua assignação, Tarea, na sua tarefa, sin buscar gloria para sí mismo. sem buscar glória para você mesmo. Un liderazgo de servicio se jacta en el Señor y no en sus logros humanos. Uma liderança de serviço se vangloria, se orgulha no Senhor e não En sus logros humanos. e não nas suas conquistas humanas. Una pregunta que puedes hacerte a ti mismo Uma pergunta que você pode fazer para você mesmo es, en mi hogar, en mi trabajo, en mi ministerio, no meu lar, no meu trabalho, no meu ministério, ¿quién es más fuerte en la fe gracias a mi liderazgo? quem é mais forte na fé graças à minha liderança? ¿Quién ha podido ver a Dios más de cerca gracias a mí? Quem pôde ver a Deus mais de perto graças a mim? ¿Quién ha podido experimentar esa gracia que libera gracias a mi influencia? Quem pôde experimentar essa graça que Libera. que libera por minha causa? Y cuando nos damos cuenta de que esa es la meta, E quando a gente se dá conta que essa é a meta, nos damos cuenta que nuestro método a gente se dá conta que o nosso método debe ser distinto al del mundo. ele tem que ser diferente do mundo. En el mundo se usan diferentes métodos para lograr la influencia y el poder. No mundo se usam diferentes métodos para alcançar a influência e o poder. La mentira, Mentira, la manipulación, a manipulação, la violencia, violência, los insultos, insultos, el desprecio. o desprezo. Pero Pablo nos dice en esta carta de 2 de Corintios Mas Paulo nos diz nessa carta de 2 Coríntios que nosotros rechazamos esos métodos que nós rejeitamos esses métodos y que usamos armas poderosas en Dios. e que usamos armas poderosas em Deus. Como por ejemplo, ¿qué? Como, por exemplo, o quê? Hablar con la verdad, Falar com a verdade. la oración, A oração, la palabra de Dios, a palavra de Deus, la confianza en Él, a confiança nele, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, o fruto do Espírito Santo na nossa vida, el liderazgo a través de la humildad. a liderança através da humildade.
La influencia a través del servicio. A influência através do serviço. Porque ¿cuál es la meta nuevamente? Porque, novamente, qual é a meta? Yo lo entiendo así. Eu entendo assim. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? O que Deus está fazendo? Perdão. O que Deus está fazendo no mundo? Ahí tienes todo. Creo que hay 4 cosas, 4 movimientos de las cosas que Dios está haciendo en el mundo. Acredito que 4 coisas. Y es muy simple, creo. Dios quiere ver a personas perdidas, salvadas. Deus quer ver pessoas perdidas, salvas. Dios quiere ver a personas salvadas, pastoreadas. Deus quer ver pessoas salvas, pastoreadas. Dios quiere ver a personas pastoreadas. Acredito que 4 coisas, 4 capacitadas. movimentos que Deus está fazendo no mundo. Y Dios quiere ver a acredito que é personas muito simples. capacitadas, movilizadas. Deus quer ver pessoas perdidas, Eso es lo que Dios quiere hacer en el salvas. mundo. Salvar, Deus quer ver pastorear, pessoas salvas, capacitar pastoreadas. y movilizar. Y Dios nos Deus quer invita a ver pessoas nosotros a pastoreadas, participar de esa capacitadas. misión. No para que la gente Y Dios vea quer lo ver pessoas grandes, poderosos y capacitadas, sabios que somos. mobilizadas. Isso é o que Deus quer fazer no mundo. No, sino que Él nos da gracia. De lo más profundo Salvar, de su pastorear, esencia, capacitar e mobilizar. nos da su amor, como el Padre E que Deus es. nos convida a participar Y nos dessa lo da missão. para que nosotros lo demos a otras personas. Não para que as pessoas vejam o El quão liderazgo grande, o quão poderosos e através de la sábios a humildad. gente é. Não, La mas influencia senão, para que, através del senão que Ele nos dá graça. En última instancia es Do mais porque profundo Jesús da hizo sua por nosotros. essência. Ele nos dá o seu amor. Como o Pai que Ele é. Él hizo eso para rescatarnos a nosotros. E Ele nos dá para que nós demos para outras pessoas. Y es esta lógica al revés A del liderança Evangelio. através da humildade. A influência La através do victoria serviço. a través de la crucifixión. La vida Em última eterna a instância, é través de la aquilo que muerte. Jesus Cristo fez por nós. Y la fuerza a través de la rendición. Ele fez isso para resgatar, El poder para nos divino resgatar. en nuestra debilidad. E essa é essa lógica invertida ao revés do Señor, Evangelho. gracias nuevamente por este tiempo. A vitória através da crucificação. A veces A pensamos vida que somos eterna invencibles. através da morte. E a força através da rendição. Pero te damos gracias porque tú nos muestras la verdad. O poder divino na nossa fraqueza. Y que en nuestra Vamos a orar. debilidad tú te mantienes fiel. Senhor, muito obrigado novamente por esse momento. Que nos das la gracia que nos libera para amar a los demás. Às vezes a gente pensa que a gente é invencível. Y que somos aceptados y amados en Cristo Mas nós Jesús. te agradecemos porque o Senhor nos mostra a verdade. Que no tenemos que comprobarle a nadie nuestro valor. E que na nossa fraqueza tu se mantens fiel. Qué maravilloso es estar y vivir debajo de esa Que nos fuente. dá a graça, que nos liberta para amar aos demais. Que nos libera de la comparación, E que somos aceitos e amados de la em inseguridad. Cristo Jesus. Que nos da el poder para servir y E amar que a a gente otros. não tem que provar para ninguém o nosso valor. Rómpenos de nuestro orgullo, Señor. Que maravilhoso é Para estar e descubrir el viver poder que embaixo dessa existe fonte. en la debilidad. Que nos liberta da comparação, Y para que tu gracia tenga su obra da perfecta en insegurança. nosotros. Y finalmente, Que Señor, nos dá o gracias por poder para invitarnos a tu servir e misión. amar aos outros. Por el poder de tu Espíritu Santo. Quebranta-nos, Senhor, em nosso orgulho, En nombre de Jesús. Amén. para que descobramos o poder que existe na fraqueza. Para que tu gracia tenga su obra
e para que sua graça tenha a sua obra perfeita em nós. E finalmente, muito obrigado por nos convidar à sua missão, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.